Bem-vindos à 12ª aula de Criando um Jogo com Pygame e Python. Nessa aula a gente vai aprender a fazer esse sistema de iluminação no jogo, que conforme vai passando as horas, a gente vai escurecendo a tela e clareando e mudando a tonalidade para dar um efeito de nascer do sol, pôr do sol, de escuridão. Aqui eu coloquei de uma forma bem acelerada para a gente ver o efeito. No jogo vai ser mais suavizado. E a gente vai agora ver como que a gente faz isso no nosso código. Então nós vamos aqui aproveitar a nossa função gameClock.py. Então aqui nós vamos começar importando a biblioteca chamada math para fazer algumas operações matemáticas. Aqui embaixo nós vamos criar uma nova função. Eu vou chamar essa função de getAmbientOverlay. Que basicamente o que a gente vai fazer com essa função vai ser criar uma tela em cima do nosso jogo e colorir essa tela e mudar a opacidade dela. Então vamos só colocar uma anotação aqui. Ela vai retornar um color em RGB e o alpha da nossa tela. Deixa eu corrigir aqui. Para pintar um overlay atmosférico. Basicamente, eu tirei um print da tela do jogo e coloquei no Photoshop só para a gente entender o que a gente vai fazer. Então a gente vai criar uma camada por cima da camada do jogo e basicamente a gente vai pintar ela de alguma cor. Aí depende se a gente quer fazer escurecer ou o amanhecer, o pôr do sol. E o que a gente vai fazer vai ser mexer no alfa dessa camada para a gente deixar ou mais claro ou mais escuro dentro do jogo. Então aqui primeiro eu vou criar uma variável que vai ser, vou chamar ela de minute of day, que vai ser igual ao número inteiro self.totalGameMinutos. E eu vou pegar o resto da divisão das horas do dia. Aqui eu vou pegar minha hora, que vai ser igual a minutos of day, e vou dividir por 60. Para mim saber que hora que é naquele exato momento. Aqui eu vou criar um keyframe, né? São frames chaves, que basicamente vai ser a tela que a gente vai colocar em cima do jogo, colorida, com diferentes alfas, né? Então basicamente vai ser uma lista. Cada item dessa lista vai ser um frame. Então a primeira informação que eu vou colocar vai ser a hora, que vai ser acionado esse frame. A segunda informação vai ser o RGB dessa tela. Então aqui eu vou usar o RGB numérico mesmo. Depois eu vou converter isso em cores e colocar lá no nosso arquivo de configurações, né, onde as cores ficam aqui. Mas aqui só para testar eu vou escrever aqui direto, depois a gente modifica isso. E a última informação que eu vou colocar vai ser o alfa da nossa imagem, né? O quão transparente ela vai ser. E basicamente eu vou fazer isso para vários horários do dia, né? Então eu já tenho aqui copiado num arquivo de texto alguns horários que eu selecionei. Eu vou só copiar e colar aqui para a gente não perder muito tempo escrevendo isso. Então basicamente o que eu fiz foi às 5 horas da manhã a gente começar a clarear ele, então eu vou diminuindo a opacidade. Às 6:30 da manhã, então a gente já tem um tom aqui bem mais puxado para o branco, meio amarelado, né? Com uma transparência bem maior, bem mais transparente, para a gente ver a nossa cor original. A partir das 7:30 da manhã a gente não tem mais influência, o nosso alfa é zerado e a gente já está aqui praticamente no branco. E vai até o meio-dia, dessa forma. Às 5 horas da tarde a gente começa de novo a aumentar, diminuir no caso a transparência, e a gente começa a puxar esse tom aqui mais para o vermelho, para o amarelo, aqui às 6 horas uma cor um pouco alaranjada, essa cor, e a gente vai cada vez mais aumentando o alfa até ficar bem escuro e a gente voltar para o preto e a gente ter aquele tom, né, o tom de noite. Então o que nós vamos fazer agora, criado todos esses frames aqui, onde cada linha dessa é um frame que a gente criou, uma imagem que a gente vai colocar sobre o jogo com aquela cor e transparência. Então agora o que nós vamos fazer, nós vamos percorrer toda essa lista que a gente fez. Então para cada item no range do tamanho do nosso keyframe, -1, porque como o Python começa a lista em 0, então é o comprimento -1.
para dar a quantidade exata. Então nós vamos salvar algumas variáveis agora. Primeiro vai ser a nossa hora inicial, que eu vou chamar de H0, a nossa cor inicial, que eu vou chamar de C0, e o nosso alfa inicial, que vai ser nosso A0. Basicamente, são os parâmetros que nós temos aqui, né? Nossa hora, a nossa cor e o alfa. E nós vamos receber o nosso parâmetro, então, lá do nosso keyframe, na posição I, que a gente está percorrendo. Então, o que eu vou fazer agora vai ser algo muito parecido, eu vou até copiar e colar, para não ficar escrevendo, que basicamente eu vou querer pegar a posição que eu estou, a atual, e eu vou pegar a próxima transição, para mim poder fazer uma coisa mais suave entre uma cor e outra, entre um alfa e outro. Então eu vou pegar aqui ó, a minha hora 1, que vai ser a próxima, a minha cor 1, e o meu alfa 1, que vai ser igual à posição que eu estou, mais 1. Né? Então se eu estou nessa posição aqui, eu quero pegar os parâmetros dessa posição e ao mesmo tempo eu quero pegar os parâmetros da próxima posição para que eu possa fazer uma transição suave entre os dois. Então aqui eu vou fazer uma verificação se a minha hora ela for maior ou igual do que a minha hora inicial e se ela for menor ou igual do que a minha próxima hora. Né? Então se eu tiver entre esses dois range aqui, eu quero executar o código. Eu vou colocar aqui meu t, que vai ser o tempo de transição, né? Vai ser igual a... O que eu vou fazer aqui vai ser normalizar a transição, né? Então, entre a minha hora 0 e minha hora 5, eu vou trazer isso para o intervalo entre 0 e 1. Então, como é que a gente faz isso? Então, eu pego a minha hora atual, que é a que eu estou, menos a hora inicial, e eu divido isso daqui pela minha hora final, menos a hora inicial. Deixa eu só criar um parênteses a mais. Isso daqui a gente chama de normalização. Então, qualquer valor que eu receber de H, ele estando entre H0 e H1, por isso que eu fiz essa validação aqui, desde que meu H esteja entre H0 e H1, todo o valor de T vai estar contido entre 0 e 1. Então, o que isso significa? Se o meu T for igual a 0,3, significa que eu estou a 30% dessa transição, da posição que eu estou até a próxima transição. Então, eu consigo saber assim o quanto que eu já percorri na minha transição ali de cor, né, entre um frame e outro. Dessa forma eu consigo fazer uma transição bem suave, eu consigo interpolar essa transição entre um frame e outro para que não fique aquela coisa muito brusca, né? Então quando eu chego aqui no 0, a cor é essa. Quando eu estou às 5 da manhã, ele muda de uma vez para a próxima cor e para o próximo alfa. Então eu consigo fazer uma escala que ele vai mudando lentamente de um para o outro. Dessa forma aqui, já é muito bom essa transição, mas eu ainda vou querer suavizar ele um pouquinho mais. Então vou usar uma técnica de suavização, que eu vou criar uma função separada para isso. Eu vou chamar ela de... Eu vou usar o underline para nomear essa função, porque vai ser uma função interna, utilizada apenas aqui nesse módulo. Eu vou chamar de smoothTip e ela vai receber a minha variável t. Então eu vou criar ela aqui mesmo, vai ser minha definição e ela vai colocar meu self. Então ela vai receber um x, e esse x eu vou colocar como padrão que ele sempre vai receber um número float. E aqui é uma função muito simples, então aqui ela já vai retornar e simplesmente eu vou colocar uma forma matemática. Essa forma matemática vai ser 3 elevado a x menos 2 elevado a x elevado a x e elevado a x. Como que essa função funciona? Eu separei uma imagem aqui para explicar. Basicamente aqui seria a linha azul seria a nossa transição normal aqui, normalizada, entre 0 e 1. Então eu sairia de 0 a 1 de forma constante, cada vez mudando mais a cor. Né? E aqui eu tenho a minha função que eu criei, que ela é 3 elevado ao quadrado menos 2 elevado ao cubo. Que basicamente eu tenho uma transição um pouco mais suave aqui no começo, depois ela segue o padrão linear aqui, fica mais reta, né? E no final ela também começa a ser mais suave aqui. Então a gente tem uma amortização tanto na saída quanto na chegada aqui da nossa transição, para ela ficar ainda mais suave. Isso traz um efeito bem legal. A minha resposta vai continuar sendo entre 0 e 1, só vai mudar que vai ser um pouco mais suave. E aqui agora tem uma variável color, que eu vou utilizar aqui na minha função, que ela vai fazer a interpolação entre as cores. Então eu vou chamar ela de lerpcolor. Ela vai receber o valor da cor inicial,
o valor da cor final que eu quero e o quanto que eu estou progredindo, né? O quanto que eu já estou nessa transição. Então essa função também ela é bem simples. Então vou criar minha função aqui, LapColor, vou ter meu parâmetro self, ele vai receber a minha cor inicial, a cor final e a minha transição. Basicamente ela vai retornar agora as cores. Eu quero que ela retorne sempre o valor inteiro das cores, que a gente está trabalhando ali com RGB, e ele não trabalha com números quebrados, precisa ser inteiro. Então eu vou usar self, e aqui eu vou criar outra função, que eu vou chamar ela só de lerp. Por que eu vou criar outra função? Porque aqui eu quero que fique um pouco mais organizado, senão vai ficar muita fórmula matemática. Então assim eu consigo deixar ele separado, fica mais fácil de fazer a leitura. Então basicamente eu vou pegar aqui a primeira posição, porque é o parâmetro RGB, então aqui eu estou pegando o R, e eu vou sair de C1, indo a C2, só para o R, e eu passo a transição. E aqui eu vou copiar e colar, que eu vou fazer isso daqui para o G e para o B da nossa cor, aonde é que eu só mudo a posição onde eles estão. Não, aqui está errado, aqui é 0, aqui é 1 e 1, e aqui é 2 e 2 para o nosso blur. Então aqui eu vou ter a função lerp, que é a que faz a interpolação de fato, que ela vai receber o parâmetro A e B e a transição. E daí ela retorna da nossa fórmula, que vai ser A mais B menos A, vezes a nossa transição. Basicamente, como que funciona? Se a nossa transição for zero, a nossa equação vai retornar o valor de A. Então, vai ser C1. Se a nossa transição for 1, ele vai retornar o valor de B, e a nossa transição vai ser igual à cor final. Então, a gente vai ter, naquela imagem que a gente viu, de forma bem linear a nossa transição. Como a gente deu uma suavizada a mais com essa equação, ele vai ter isso um pouquinho mais suavizado, tanto no início quanto no final. Mas basicamente é isso que ele está fazendo. Tá, aqui eu esqueci de um detalhe que eu só fiz para cor, eu preciso fazer a mesma coisa para o alfa. Então alfa vai ser a mesma coisa, vai ser igual int, que eu quero o valor inteiro. E como ele é um valor só, não diferente da cor, que são 3 valores, eu precisei de uma função auxiliar para fazer isso, né? No caso do nosso alfa, ele é um valor único, então eu já posso ir direto para a função de interpolação, que ele vai receber o alfa inicial, o alfa final e a transição entre um e outro. Aqui agora a gente precisa retornar esse valor. Então a gente vai retornar color e o alfa. Então nós vamos lá agora na nossa equação, na nossa função game.py. E aqui é onde a gente está desenhando tudo na tela. Eu vou vir aqui. Aqui a gente está desenhando o texto, estamos desenhando as barras, a nossa HUD, o minimapa e aqui o mapa. Então eu vou desenhar depois do mapa, mas antes do minimapa, da HUD, dessas coisas, porque eu não quero que esse efeito de iluminação afete essas coisas aqui. Então eu desenho na ordem, né? Desenho o personagem, o minimapa, o personagem, o mapa, aí eu coloco a iluminação em cima desses dois e isso daqui eu coloco depois. E aqui a gente começa primeiro declarando a variável que vai ser color e a variável alpha. E ela será igual a self.gameClock.getAmbientOverlay. Aqui eu vou verificar se o nosso alpha ele é maior do que zero, porque se ele for igual ou menor do que zero, ele não é visível na tela, então não preciso gastar processamento renderizando nada na tela. Então, só caso ele seja maior, eu vou criar minha tela, que eu vou chamar de overlay. Vai ser igual a pygame.surface. Eu vou passar o tamanho da nossa tela, que vai ser tela.getSize. E eu vou passar o parâmetro aqui de pygame.srcalpha para que a gente consiga colocar a transparência na tela. Então aqui agora eu vou declarar minhas variáveis RGB. Vai ser igual a color, que eu vou separar cada uma numa variável separada. Vou pegar aqui meu overlay, .fill, vou passar os valores de RGB e vou passar também o valor de alpha. E agora é só desenhar tudo isso na tela. Então, self.tela.bleach recebe a tela overlay e eu vou colocar ela na posição 0 e 0. Vou salvar isso daqui e agora nós vamos testar. Eu vou vir aqui em main.py. Antes de testar, eu vou vir aqui no arquivo game.clock e eu vou mudar esse parâmetro aqui que define quanto tempo vai durar o dia e a noite. Eu vou deixar aqui um valor bem pequeno,
Vou colocar 0.1 aqui. E aqui também, só para a gente poder ver de forma mais rápida essa transição, sem ter que ficar esperando os 12 minutos. Executando agora, novo jogo. E aqui a gente começou. E ele vai clareando. Aqui ele está passando os dias sem passar as horas, então está com algum problema. Deixa eu ver o que é isso daqui. Aqui onde eu estou desenhando o texto. Ah, aqui ele está recebendo a hora, né? Aqui não é a hora, aqui é o dia. Aí vamos criar aqui uma variável para a gente ver a hora também na tela. Vou chamar de hora, espaço, e aqui sim a gente pode colocar o nosso parâmetro, que vai ser self.gameClock. A hora. Aí a gente consegue ver que hora que a gente está. E aqui a gente também teve outro problema, color e alpha. Acho que tem algum momento que ela não está retornando nada. Então, só para evitar esse bug, vamos colocar aqui um return e vamos retornar uns valores padrões. Então, aqui a gente pode pegar aqui esse valor inicial aqui. Caso não tenha nada, a gente retorna isso daqui. Então, a nossa cor e o nosso alpha, só para evitar qualquer bug. Vamos executar novamente para ver se corrigiu. Tá, então, agora o dia e a hora passando aqui. E a gente tem a nossa transição de iluminação. Fica um pouco mais amarelado, depois escurece. E veja que essa iluminação ela não afeta o minimapa nem os nossos elementos na tela, porque a gente desenhou esses elementos depois de aplicar a iluminação. E o efeito também aplica no nosso personagem. Então a gente pode brincar com isso, fazer várias coisas diferentes. Aqui a gente pode mudar as cores, mudar a transparência, deixar da forma que a gente achar melhor. Para esse vídeo é isso que eu queria trazer para vocês. Eu estou testando trazer vídeos um pouquinho mais curtos, com coisas mais sucintas. Diga aí no comentário o que vocês acham e até a próxima aula.